Olá, nono ano, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 6 de abril de 2021, nossa primeira aula de oficina de negócios do nosso mês de abril, certo? Então, na aula anterior, nós falamos um pouquinho de cursos, De cursos de níveis superiores. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso e vamos ver as oportunidades de adquirir o nível superior, certo? Então, como é que funciona o ensino superior no Brasil? Nós vamos ver na aula de hoje, certo? O estudante que quer ingressar numa universidade, ele tem que ter o certificado de conclusão do ensino médio. O que é ensino médio, certo? Você vai fazer o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio, certo? Então, ele vai poder optar por um curso ou por dezenas de cursos em determinadas áreas de atuação, que é a mesma coisa que acontece com o nível técnico. Só que a duração dos cursos do nível superior, certo? É de normalmente 4 anos. Tem alguns que ultrapassam aí um pouco de 4 anos, que é o curso de engenharia e medicina, que tem aí uma carga horária mais elevada, certo? Então, os cursos de graduação, que são chamados cursos que são feitos após o término do ensino médio, certo? São aqueles estudantes que só podem fazer se foram aprovados, isso nesse processo seletivo. Se ele foi reprovado no terceiro ano do ensino médio, ele não vai ter como adquirir ali o seu certificado de conclusão, certo? Então, na aula de hoje nós vamos conhecer mais. Eu espero que vocês já estejam por dentro do que é um vestibular, o que é um Enem, o que é uma avaliação seriada, o que são as universidades, o que são os institutos de ensino, o que são as faculdades, porque vocês vão precisar de todos esses conhecimentos e vocês já vão começar a buscar a profissão de vocês, O caminho aí está ficando mais curto, porque próximo ano você já vai estar ingressando no primeiro ano do ensino médio. Então, existem coisas que vocês precisam saber, é isso? Então, se você já conhece, já sabe como funciona o vestibular, certo? A gente vai só adquirir um pouco mais de conhecimento. Mas se por um acaso você nunca ouviu essa palavra vestibular, nós vamos falar um pouco sobre ela agora. O vestibular é um exame de conhecimento, ou seja, é uma prova, certo? Com várias questões de várias disciplinas que você cursou ao longo do ensino médio. Para atribuir maior peso às disciplinas que são mais relevantes para o curso que você escolheu. Um exemplo, se você escolher medicina, a prova que vai mais pesar é biologia, certo? Se você vai fazer letras, a prova que mais vai pesar é literatura. O vestibular, ele pode ser realizado pela própria instituição de ensino ou por alguma empresa contratada. Então, quantos de vocês, certo, já ouviram falar na palavra vestibular, certo? O vestibular, antigamente, ele tinha um sistema, certo? Que existia a primeira fase, a segunda, tinha cursos que tinha até a terceira fase, que você tinha que fazer a prova e depois fazer outra. Agora, a gente tem uma prova única, que é chamada de Enem. Isso é Exame Nacional do Ensino Médio. Então, eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar
um pouco no Enem, até pelas redes sociais, né? Pela televisão também. Vocês sabem que o Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova para avaliar o aluno para que ele entre em determinado curso através das suas notas, certo? Ela é muito semelhante ao vestibular, certo? Teste os conhecimentos de todos os conteúdos do ensino médio. Então, é elaborado, a prova do Enem, ela é feita pelo INEP, certo? Que é o Instituto de Estudo e Pesquisas Educacionais. E essa prova do Enem, ela é aplicada em todo o país, né? Ela é feita na mesma data, né, para todo mundo, em todo o país. E existe também os vestibulares que são chamados de avaliação seriada, certo? É o vestibular, só que é elaborado por algumas instituições, certo? Não são todas as instituições que fazem parte aí, né, que oferecem o vestibular seriado, que aborda o conteúdo do ensino médio, mas de uma forma progressiva, certo? Uma sequência contínua ao final de cada ano. Você, no seu primeiro ano do ensino médio, você pode fazer essa parte 1 da avaliação seriada, do vestibular seriado. Ao final do segundo ano do ensino médio, você pode fazer aí essa parte 2, certo? Da avaliação seriada. E no terceiro ano, você pode fazer o Enem, certo? Para garantir aí a terceira parte. Então, tem alunos que em algumas instituições optam por fazer a avaliação seriada, mas aí ele tem que observar essa avaliação, ela vai juntando nota para quando você terminar o terceiro ano do ensino médio, e você tem que buscar alguma instituição que lhe ofereça essa avaliação seriada, porque não são todas, ok? Então, dentro das opções de graduação, existem os cursos de licenciatura e os cursos de bacharelado, certo? Então, o candidato, ele pode escolher o curso ou de licenciatura ou bacharelado e também o curso de tecnólogo, como nós já falamos que são os cursos técnicos, certo? O bacharelado, ele é assim, ele tem um mercado muito amplo, certo? Na área de trabalho e também na área acadêmica, certo? O bacharelado, ele pode trabalhar com várias coisas, certo? Mas quem faz o curso de licenciatura é apenas aqueles que desejam ser docentes, ou seja, aqueles que querem ensinar, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, certo? Oferecendo aí disciplinas em várias áreas da educação. Então, quem quer ensinar, quem quer ser docente, faz o curso de licenciatura. Quem não quer, faz o curso de bacharelado, porque abrange aí um campo enorme de opções. Ele só não vai poder ensinar, aí ele vai ficar restrito para trabalhar com ensino, certo? O tecnólogo, como a gente já falou, são os cursos, né, de curta duração, também oferece um diploma de graduação, só que graduação como tecnólogo. A carga horária é menor e o currículo é mais centralizado, ou seja, ele é específico para um aspecto só, certo? Se você cursar o técnico de administração, que requer estudo em várias áreas, como marketing, finanças, gestão de pessoas, mas você pode optar por estudar apenas uma delas e fazer o curso técnico em apenas aquela formação,
certo? Então, além de opções de graduação, há um curso superior chamado de sequencial. Esse tipo também tem uma carga horária pequena e não oferece diploma de graduação, certo? É um curso que oferece apenas conhecimento para um campo do ensino médio, sendo a opção de quem deseja futuramente ingressar ou no mestrado ou no doutorado, em vez que nesses casos é obrigatório ter licenciatura, o bacharelado ou tecnólogo. Então, futuramente, se vocês quiserem fazer ou mestrado ou doutorado, vocês têm que ter aí um curso superior, seja ele tecnólogo, seja ele de bacharelado ou seja ele de licenciatura. Os cursos superiores, certo? São oferecidos pelas instituições de ensino, conhecidas como IES, Instituições de Ensino Superior, que pode ser universidade, faculdade, centros universitários. Mas agora nós vamos ver qual a diferença entre elas, certo? Então, nós já vimos o que é o Enem, como funciona o vestibular, certo? E também como funciona o vestibular seriado. Agora nós vamos conhecer as instituições de ensino. Vocês já conhecem sim as instituições de ensino. Vocês conhecem alguma universidade ou alguma faculdade, ou passam perto, ou moram perto, ou já ouviram falar, certo? E agora nós vamos conhecer um pouco mais. Por quê? Conhecendo essa parte que é super importante para o desenvolvimento de vocês quando vocês ingressarem no ensino médio, nós vamos, depois de conhecer esses centros universitários, nós vamos para a nossa atividade de casa, que hoje vai ter bastante coisas relacionadas a esses nossos cursos superiores, ok? Então vamos falar sobre as universidades. Você conhece alguma universidade, mora perto de alguma, ou já passou por alguma que você se lembra agora, certo? Que você possa falar aí. Então, elas ofertam necessariamente uma pesquisa e uma extensão, que chama-se serviço à comunidade, em várias áreas de conhecimento, as universidades, certo? Ela possui uma autorização e ela tem autonomia do MEC, certo? O que é o MEC? É o Ministério da Educação, certo? Então, as universidades, ela tem autonomia para criar os seus próprios cursos. Então, se ela quiser colocar qualquer curso na área de saúde, ela tem a autorização do MEC e ela pode tomar essa atitude e disponibilizar esse curso na área de saúde, certo? Então, é assim que funcionam as universidades, certo? E para ser considerada uma universidade, ela precisa pelo menos ter 1/3 do seu corpo docente, que são os professores. Eles têm que ter ou mestrado ou doutorado, de uma dedicação integral, né? Além de oferecer no mínimo 4 programas de pós-graduação. Pós-graduação a gente vai ver um pouco mais na frente, certo? Então, a universidade, ela tem que ter aí os seus professores mestres e doutores, não é isso? Que são aqueles cursos que são ofertados, mas só depois que você terminar o seu curso superior, ok? Você não pode fazer um mestrado e um doutorado assim que termina o seu ensino médio. Então, nós temos aí os centros universitários, certo?
Assim como acontece nas universidades, os centros também possuem os seus cursos de graduações em várias áreas de conhecimento e também autonomia para criar seus cursos. No entanto, um espaço obrigatoriamente tem que ter um campo para atividade de pesquisa, porque como os alunos vão trabalhar, na prática, se não tiver a parte de pesquisa, certo? Além disso, tem que ter também o mestrado e o doutorado no campo docente, e o regime de trabalho integral só é exigido para 1/5 dessa equipe, certo? Também possui uma menor exigência com relação à oferta dos cursos de pós-graduação, certo? Então, faculdades. As faculdades são também institutos de ensino, só que elas são menores, elas são consideradas de menor porte, ok? Quando necessitam lançar novo curso, diferente das universidades, elas precisam pedir permissão ao Ministério da Educação, que é o MEC, para poder aí realizar e oferecer esse curso. Elas não possuem autonomia para fazer isso, então é tudo mais restrito, certo? Possui mais algumas áreas especializadas. Então, após a graduação, o aluno, quando termina os seus estudos, ele pode aprofundar os seus conhecimentos numa área de pesquisa. Então, eu fiz o meu ensino médio, eu escolhi o meu curso de licenciatura, certo? E depois que eu terminei o meu curso superior, após o meu ensino médio, eu posso fazer um curso de extensão e pesquisa em outra área, certo? Pode estar relacionado à minha área ou pode ser outra área totalmente diferente. Então, se eu já terminei o meu ensino médio, já terminei um curso de ensino superior, qualquer que seja ele, eu posso fazer agora minha pós-graduação. Graduação é porque equivale a curso superior e pós é porque ele só pode ser realizado quando você termina, certo? Então, o aluno ele pode continuar os seus estudos aprofundando o seu interesse apenas em uma área de conhecimento. Isso chama-se pós-graduação, certo? Minha área de conhecimento, o meu curso, certo? É licenciatura em matemática. E eu posso fazer uma pós-graduação relacionado a algo que tem a ver com matemática, ou eu também posso escolher outro curso como pós-graduação, certo? Então, no país existem 2 tipos desse curso, certo? Que é o lato sensu, ok? E o stricto sensu, certo? Que são os mestrados acadêmicos, os mestrados profissionais e os doutorados. O lato sensu oferta cursos voltados para as pessoas que estão inseridas já no mercado de trabalho, para buscar aí novas oportunidades. É, portanto, um curso orientado para a prática. São cursos mais flexíveis, com cargas horárias pequenas. As especializações enquadram-se nessas categorias. Muitas faculdades privadas, ou seja, pagam, oferecem curso desse modelo, certo? E os profissionais, eles possuem a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos em áreas específicas. Já o modelo stricto sensu tem uma exigência maior no projeto de estudo e nas disciplinas. O curso necessita de autorização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é o CAPES, para funcionar, e precisa obter resultados muito bons
nas avaliações periódicas. Esse tipo de curso proporciona embasamento teórico e o requisito para quem deseja se dedicar à vida acadêmica, ou seja, o ensino de pesquisa. Então, depois nós vamos conhecer um pouco sobre o mestrado e o doutorado, certo? Mas agora vocês vão pegar o caderno de vocês, vão colocar aí na disciplina, certo? De oficina de negócios, vão colocar a data de hoje, 6 de abril de 2021, e vão colocar atividade para casa. Então, se vocês já estão com o caderno em mãos, certo? Vocês vão para a questão de número 1, certo? A questão de número 1 é o seguinte: vocês vão pesquisar nomes de ou faculdades, ou universidades, ou centro de estudos, certo? Pode ser pública, certo? Ou pode ser também privada. Então, o que é que vocês vão escrever aí na questão 1? Pesquise 10, certo? Institutos de ensino. Quando eu digo institutos de ensino, vocês sabem que eu estou me referindo a universidades e faculdades. Pesquise 10 institutos de ensino do seu estado, tá? Vocês só vão pesquisar o nome, certo? Vocês vão botar o nome, tá? Abre o parênteses aí, bota o nome e a sigla, ok? Não é para fazer uma pesquisa sobre as 10, não. Você vai botar o nome, ok? Um exemplo, Universidade Federal de Pernambuco. Aí você vai lá e de lado bota a sigla, o UFPE. Então, vocês vão pesquisar 10. Não pode ser fora, certo, gente? Vocês têm aí um enorme leque de instituições, tanto no estado quanto no Brasil inteiro. Mas eu só quero instituições, faculdades, universidades do nosso estado de Pernambuco, certo? Para vocês fazerem aí a questão 1. Questão 2. Pesquise 10 cursos de nível técnico, de nível superior. Então, na questão 2, pesquise 10 cursos de nível superior. Vocês vão colocar só o nome, certo? Ou os cursos de licenciatura, ou os cursos de bacharelado. Tanto faz, coloca o nome dos 10 cursos. Terceiro, aí no terceiro você vai escolher um curso superior e falar sobre ele. Na questão 3, você vai escolher um curso. Se você escolheu o curso de Direito, que é um curso de bacharelado, aí na questão 3 você vai fazer essa pesquisa no caderno sobre esse curso de Direito. Questão 4, você vai pesquisar sobre um centro universitário, pode ser uma universidade ou uma faculdade que você escolheu, certo? Questão 4, pesquise sobre um tipo de instituição de ensino. Você pode colocar uma das que você pesquisou na questão 1. Se você quer falar sobre a Universidade Católica de Pernambuco, aí você vai lá e faz a pesquisa sobre ela, certo, gente? Uma pesquisa ampla. Não faça uma pesquisa com menos de 10 linhas, certo?
façam uma pesquisa com mais de 10 linhas, ok? Se vocês quiserem desenhar ou se quiserem imprimir fotos, colar, façam isso no caderno, tá? Não façam em folha de papel pautado, nem em folha de papel ofício. Essa atividade deve ser feita todo no caderno de vocês, certo? Questão 5. Pesquise 5 cursos de pós-graduação. Então, na questão 5, vocês vão escrever 5 cursos que o aluno pode fazer relacionado à pós-graduação, certo? Questão 6. Pesquise centros de ensino, ou institutos de ensino que possuem vestibular seriado, que são aqueles vestibulares que pode fazer por etapa, porque são algumas só que oferecem, que no nosso estado de Pernambuco não são todas, como eu já falei, certo? E a questão 7, vocês vão pesquisar sobre o Enem. O máximo que vocês puderem pesquisar sobre o Enem, como começou, como funciona, a data, as provas, o tempo. Então, essa atividade é para a nota, vocês vão fazer e vão mandar pelo aplicativo, certo? Já falei que a parte das pesquisas, que é para vocês explicarem especificamente, vocês têm que fazer, no mínimo, uma folha e no máximo, livre, certo? Então, vou ficar aguardando as atividades. Espero que vocês tenham uma terça-feira. Boa aula a todos!